Vamos dar continuidade a mais um episódio da série Gênesis 3. Gênesis 3, o capítulo do pecado. Precisamos entender aqui Gênesis 3 da forma correta para a gente aprender aí a interpretar as escrituras de forma legítima, gente. Muita gente tem falado várias coisas muitas pessoas têm falado várias coisas sobre Gênesis 3, mas o que é que está escrito? A gente precisa focar naquilo que está escrito. Porque é assim que a palavra nos ensina, né? Está escrito. Está escrito. Messias, quando confrontava Satanás, como é que ele falava? Está escrito. Então é o que está escrito, não é o que a gente acha, não é o que a gente escuta por aí, não é o que as pessoas dizem por aí, é o que está escrito. Está escrito. O que está escrito? Aí a gente vai citar a passagem que está escrito. É assim que a gente enfrenta demônio, gente. É assim que a gente enfrenta Satanás, porque o Messias já ensinou como é e a gente copia ele. É assim que a gente tem que fazer. Mas o diabo, astuto como ele é, o que ele faz? Não é bem assim que é pra fazer, não. Tá te ensinando errado. Olha, tem umas coisas aqui em oculto, sabe? Que não falaram pra você. Não falaram, olha, esconderam de você a verdade. Deixa eu te ver cá, deixa eu te falar como que é. E vai e conta uma mentira, gente, como foi a mesma coisa que aconteceu aqui no relato de Gênesis, tá? Bem evidente aí, né? Pra gente não cair no mesmo erro. Tá vendo como o pai, ele zela pelos seus filhos? Tá aqui escrito direitinho como é que é o proceder do diabo, como que é o proceder daquelas pessoas que erraram, e a partir disso a gente medita e chega ao entendimento verdadeiro que está claro aqui. Bem simples, não tá? Não tá bem claro a luz para quem quiser enxergar? Tá, mas por que será que as pessoas não querem enxergar? Por quê? Vocês têm a resposta? Por que as pessoas não leem isso daqui e falam, não é bem assim? Porque tá caindo na mesma lorota da serpente e não percebe. Por isso que o diabo corrompe Gênesis 3. Porque ele corrompendo Gênesis 3, o que vai acontecer? As pessoas não vão acreditar nisso aqui que está escrito. Não vão acreditar, vai acreditar em outra coisa. E aí confunde a cabeça de todo mundo, né? Porque vai estar lá falando assim, o diabo age assim, ó como é que o diabo engana as pessoas. Aí o que eles vão falar? Não é bem assim, não foi desse jeito que aconteceu, não. E o que está escrito aqui em Gênesis 3, como é que o diabo faz? Foi isso que o Criador disse? Que não é para comer de todas as árvores? Não é assim não vai ser desse jeito não. Vocês não vão morrer não, vocês vão conhecer mais coisas. Não é assim, gente, que estão fazendo aí nessas heresias que vem ensinando outras coisas? Não é a mesma conversa fiada, gente, não é igualzinho. Se é igualzinho, por que as pessoas não conseguem compreender? Eu vou dizer, sabe por quê? Porque quando o pecado ele não é levado em conta, quando o pecado é relativizado, qual é a tendência das pessoas? Será que amaldiçoou todo mundo só por causa de um fruto? Só por causa disso as pessoas relativizam o pecado. Só porque desobedeceu por comer um fruto. Não, tem outras coisas por trás. E aí, o que acontece? Cai na heresia. Porque não consegue meditar aqui no que está escrito. Foi uma desobediência porque inclinações pecaminosas do coração. Coisas que todos temos, todos nós carregamos essas inclinações. Cabe a nós examinarmos nosso coração para saber se a gente está caindo aí nos mesmos pecados. Se Adão e Eva caíram, aqueles que estiverem
no mesmo comportamento de Adão e Eva, irão cair também. Entendeu, gente? Tá vendo porque que é tão importante a gente ter esse discernimento bem claro do pecado? Porque só assim a gente vai poder olhar para o nosso coração, para nós mesmos e identificarmos essas inclinações na gente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a leitura de Gênesis 3, a partir do verso 8. Bom, para a gente continuar aqui dentro do contexto, eu vou ler rapidinho o 7 e aí a gente começa a ler o 8 com as palavras em hebraico. No verso 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, do homem e da mulher. Abriram os olhos. Por que abriram os olhos de ambos? Porque ambos comeram do fruto. Se só Eva tivesse comido do fruto, o que teria acontecido? Só Eva ia ter consciência da sua vergonha. Ela ia se ver nua, porque a nudez com o coração puro não é pecaminosa. E é o que deveria acontecer dentro do casamento. A nudez, o sexo, dentro de um contexto lícito, é bênção. Onde os corações estão puros, é bênção. Mas, uma vez que os olhos são maus, os olhos se abriram para a maldade, aí o que era puro se torna contaminado e vergonhoso. Não é isso que a gente vê hoje em dia, gente? Sexo ilícito é vergonha, é culpa, traz tudo quanto é tipo de consciência, de consequência ruim, porque é como aconteceu com Eva e Adão. Os olhos deles se abriram para o mal, conhecimento do bem e do mal. Eles conheceram o mal. Uma vez que eles conhecem o mal, eles passam a ver as coisas como vergonha, porque eles já estavam em pecado. É assim que acontece. Então, sexo com pureza de coração dentro daquilo que o Criador estabeleceu é bênção. Sexo fora do que o Criador estabeleceu, na desobediência, vai ter consequências ruins. É vergonha, vai gerar culpa, não vai ser abençoado pelo Pai. Entendeu, gente, como funciona? Por isso que às vezes tem pessoas que aparecem aí nos comentários que elas demonizam o sexo, como se todo o sexo fosse ruim. Essas pessoas estão no lado oposto do entendimento. Elas também estão andando no erro. Porque não tem equilíbrio, não tem a compreensão da pureza de coração. Para essas pessoas, a pureza é apenas exterior, na carne. Elas não focam no coração. Só que o principal que o Pai está olhando é a pureza do coração. Porque foi essa pureza que Adão e Eva perderam no Éden. Tem nada a ver com o sexo. O sexo antes da queda era puro, era abençoado. Na desobediência passou a ser vergonha e culpa. Esse é o entendimento que a gente tem que ter para não cair nas heresias. Porque qual que é a tendência, gente? Cada pessoa vai procurar a heresia que se conforma melhor com as inclinações do seu coração. E que as beneficie. É assim, as pessoas vão procurar aqueles que falam coisas que agradam e que beneficiam a si próprios. Mas com a gente não pode ser assim, a gente tem que buscar seguir o que a palavra fala, independente dos nossos interesses. É assim que a gente prova que a gente ama e confia no Criador. Né? Então, abriram-se os olhos de ambos, os dois. Se só Eva tivesse comido, era só Eva que ia estar na vergonha e na culpa. Adão não ia estar. Adão ia ainda estar puro de coração. Mas Adão também comeu. Então, os dois perderam a pureza. Os dois
entraram em vergonha e culpa. E percebendo que estavam nus, por que eles perceberam que estavam nus? Porque os olhos se tornaram maus. O que antes não era vergonha, porque eles tinham um coração puro, se tornou em vergonha, porque a maldade entrou no coração. Então, como eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha da sua própria nudez, eles foram e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir as suas partes íntimas. Eu já vi seitas hoje em dia por aí também. Tem seita de tudo quanto é tipo, né, gente? Eu já vi seitas por aí que eles pregam que, assim, que com o Messias as pessoas não têm mais maldade no coração, então todo mundo pode andar peladão, pode andar, né? Não tem mais vergonha na nudez. E aí eles ensinam isso. Será que tá certo ou será que tá errado, Zé? Tá errado, né? Por que será que tá errado? Porque a gente ainda carrega o pecado dentro de nós. A gente ainda tem um olhar contaminado. Por isso que o Messias fala, ó, se os seus olhos te fizerem pecar, arranca os olhos fora, para que não entre com o corpo todo no inferno. A gente ainda tem um olhar mau. Então, o que a gente tem que fazer? Guardar os olhos, porque uma vez que um negócio horrível entra na nossa mente, não sai mais, gente. Contaminou, vai apodrecendo nossos pensamentos. E isso é cientificamente explicado. Tava vendo alguns vídeos de um psicoterapeuta e ele diz exatamente isso. Quando você absorve um conteúdo, quando algo muito ruim entra na sua mente, aquilo ali não vai sair nunca mais. E vai contaminar e trazer um monte de consequência até para sua vida, porque vai influenciar seus pensamentos, vai influenciar suas escolhas, vai influenciar o que você pensa sobre a vida, vai gerar um monte de coisa ali corrompida a respeito da vida. Olha como isso é muito sério e perigoso. Uma vez que você abriu seus olhos para algo muito ruim, contaminou a sua mente e também seu coração. E isso vem desde a consequência do pecado. Abriram os olhos para algo ruim, para o mal. E aí, qual que é o fim disso? Queda, tristeza, confusão e tudo de ruim que a gente vê aí relacionado a pecado. Entendeu, gente? Então, guardar os olhos, ter essa preocupação, porque uma vez que algo ruim, podre, horrível, entra na sua mente, já era, gente. Se vocês se preocupam com o que vocês colocam para dentro do corpo de vocês, vocês têm que se preocupar muito, muito, muito mais com o que entra na mente e no coração, porque mente e coração tá interligado. O que entra na mente, pelos olhos, pelo ouvido, pelos sentidos, vai direto para o coração. E o coração está relacionado também com as emoções. E as emoções influenciam também seus pensamentos. E eles trabalham em conjunto, fazendo você tomar decisões aí de acordo com esse conjunto de coisas. Então, tem que guardar os olhos, tem que guardar a mão, né? Porque falou assim, se sua mão te fizer pecar, corta e arranca. Porque é melhor entrar sem uma mão no reino do que com o corpo inteiro no Sheol. A mão quer dizer o quê? Porque toda essa fala do Messias é metafórica. A mão quer dizer o quê? Atitude, ação. A mão é ação, é atitude. Os olhos é o que você vê, é o que entra dentro da sua cabeça e o que vai para o coração. A mão é o como você age, o que você faz. A mão, ação. Então tem que vigiar isso, cuidado. Se vocês quiserem ter um coração puro, é preciso vigiar no que entra dentro de vocês e no que vocês fazem. Agora sim, vamos lá para o 8, verso 8. Vamos lá. Pela graça do Altíssimo, vamos fazer aqui a leitura para a glória dele. E aí, quando ouviram,
ouviram chamar, a gente já viu, né, essa palavrinha, mas vamos ver de novo pra gente recapitular aqui. Chamar, shin, vou pegar a ferramenta aqui, gente, vamos lá pegar o pincel. Ó, o pincelzinho, não, tá feio, né, peraí, aqui. Chamar, leitura da direita para a esquerda. Shin, letra Shin em hebraico. Mem, vai acompanhando aqui, ó, olha o mem. E o ayan, ayan. Chamar, chamar, leitura silábica, hebraico antigo, mais fácil de aprender. Chamar. O que significa? Ouvir, escutar, obedecer. Olha que interessante. O ouvir está relacionado com obedecer. Por quê? Porque só pode obedecer aquele que ouve, aquele que compreende. Chamar também significa compreender, ouvir com atenção, dar atenção, escutar e obedecer. A pessoa só pode obedecer se ela ouvir a palavra com atenção. Interessante, né? Ok, então vamos continuar. Oito. Quando ouviram chamar a voz, cool, a gente também já viu, né? Voz, cool. Vamos lá, recapitular rapidinho aí, ó. Cool. Cool. Kuf, vav, lamed. Cool. Voz, som, ruído. Quando ouviram a voz de Yahua, Yud, Rei, Vav, Rei, Yahua, que andava, halak. Halak, andar, ir, vir. Vamos ver aqui, ó. Re, lamed, kuf, solfit. Kuf, solfit tem essa grafia diferente, que é o kuf indo lá para baixo, com a perninha para baixo. Leitura silábica, ha, la, k, que a última letra, ela é muda, ela não é silábica, ela perde o som silábico. Então, halak significa ir, andar, vir. Ok. Não vou ficar muito tempo nessas palavras que não são tão importantes para nós, né, gente? Então, vamos continuar aqui, ó. Andava halak no jardim Gan, jardim Gan, vamos ver. Gan. Aqui, vamos ler. Gimel e Nun Solfit. Nun Solfit no hebraico moderno, na grafia do hebraico moderno também tem ali, ó, essa escrita diferente. Lembra um vav, mas o vav, ele é curtinho. O Nun Solfit, ele é compridão. Pode confundir aí, porque é bem parecido, né? Então, vav, ele é um traço curtinho, e o Nun Solfit, que é o Nun que vem no final, ele já é bem mais comprido. Gan, leitura silábica, Ga com N, Gan. E significa jardim, uma área cercada, uma área separada. Uma área separada que o Criador criou para ali colocar o ser humano. Gan. O Criador Yahweh andava pelo Gan na viração do dia e eles se esconderam. Se esconderam. Rabá, esconder-se. Het, bet, alef. Rabá, esconder e ocultar. Eles se esconderam da presença panim Gente, eu tô com a impressão de que eu já li esse verso aqui no episódio anterior. Mas bom, vamos continuar, né? Porque quem não conseguiu captar a mensagem
lá no, né, se eu já tiver lido, então aqui a gente repete e reforça aí o conhecimento. A palavra do Criador nunca é vazia, né? Então vamos continuar aqui. E se eu já li, né, a gente aprende mais um pouquinho aí. Panim, presença, pei, num, ó, esse num aqui, ele já não é sulfite final, ele é um num normal. Yud, mem, sulfite, aqui o mem que é sulfite, aí ele é um parece um quadradinho aqui, ó. Então, vamos ler silábico, ó. Panim, junta num com yud, que é uma vogal, aí vira ni. Então, panim, que significa o quê? Face, não somente a face do rosto, que tem olho, boca, nariz, mas também significa face de superfície. A superfície não tem uma imagem, não tem uma figura humana, é só superfície, presença. Esse é o sentido de panim. Então, muitas vezes nas escrituras a gente vai ler lá, viu a face do Criador. Não quer necessariamente dizer que viu uma cara com 2 olhos, nariz, boca, sobrancelha, cabeça, cabelo, assim. Não quer dizer presença ou, superfície. Então, com isso em mente, né, a gente pode entender as escrituras de uma forma, assim, mais clara, tá? Face pode ser, às vezes pode significar rosto, sim, da face, mas também pode significar apenas presença. É igual fala, na face das águas, né? Em Gênesis, lá no comecinho, quando o Criador estava criando todas as coisas, ele fala a face das águas. A água tem rosto, a água tem olho, não tem, né? Por quê? Porque está falando da superfície. E em outros casos também vai falar da presença de algo. Também vai usar essa palavra, panim. Entendeu, gente? É assim que a gente vai aí lendo as escrituras, né? E examinando, investigando aí quando tiver alguma tradução meio esquisita, tá bom? Mas de acordo com o que a palavra já ensina, não nos nossos achismos. Então, eles se esconderam da presença de Yahweh. O homem e a mulher. O ser humano, Adão, e a sua mulher, ó. O homem, o homem, vou apagar aqui, ó. O homem e a mulher. Os dois estavam juntinhos aqui na vergonha. Os dois estavam juntinhos na queda. Uma só carne, na queda. Na alegria e na tristeza. Na bênção, na maldição. No bem bom e no mal. É assim que é aqui, ó. Que aconteceu com o homem e a mulher. Por entre as árvores do jardim. Árvore Etz, jardim Gan. Então, eles se esconderam do Criador no meio das árvores do jardim. Vergonha, culpa, se esconderam. Essa é a inclinação de quem está no pecado. Todo mundo herdou isso daqui. De quem? Adão e Eva. Aqui que foi a origem. Vergonha, culpa, se esconde da presença do Criador. A anomalia hoje em dia, gente, é que assim, as pessoas, elas têm a vergonha, têm a culpa, mas aí vem um pessoal das heresias e fala assim, não, isso daí não tem problema não, isso daí não precisa se sentir culpado por isso não, pode ficar aí de boa, não tem problema. Aí a pessoa não se sente culpado, mascara, cauteriza a consciência e a pessoa não se arrepende diante do Pai. E aí o que acontece? Fica lá no pecado diante da presença do Criador. Vocês acham que isso daí está no caminho certo ou no caminho da ira? Está debaixo da misericórdia ou está debaixo da ira? Vamos pensar nessas coisas aí, porque disso depende a nossa eternidade. A gente não está aqui para viver para nós mesmos, mas tá para viver para a glória do Criador.
Muito crente aí tá indo para a fé para viver para a própria glória. Muitas vezes para esconder pecado. Fizeram tantas coisas aí que assim, ai, vou agora para a fé para ver se eu consigo continuar pecando, mas né, com a máscara aí da religião. A maioria das pessoas vive assim, gente. Principalmente agora, né, onde está tendo aí uma volta para a fé. Mas essa volta aí, em muitos casos, é apenas de boca, não é de coração. Porque a fé de coração, a pessoa nega a si mesma. Reconhece que está no pecado e carrega a sua cruz. Cada um vai ter uma cruz específica. E cabe a cada um carregar a sua. Se a pessoa não está querendo carregar a sua, está querendo só andar pelos próprios interesses, é evidência de que não está na fé realmente. Porque a inclinação do pecado é justamente esse, buscar os próprios interesses, seja lá qual ferramentas ela tenha que usar. Tem gente que é assim, por isso que no meio da fé vai ter as pessoas que são as verdadeiras, que estão comprometidas com o Criador, e as que estão comprometidas consigo mesmas. Então vai usar da fé como um trampolim para alcançar seus objetivos. Infelizmente, tem muita gente assim. E espero que vocês que estão me ouvindo, né, reflitam sobre essas coisas para que vocês possam viver verdadeiramente para o Pai, em fidelidade. E não buscar a fé para satisfazer os pecados do coração de vocês. É muito importante, gente. A gente está vivendo tempos muito estranhos e esse é o momento que a gente tem de buscar o Criador e verdadeiramente servi-lo em fidelidade. Agora vamos para o 9. Vamos para o 9. E chamou cara. Vamos ver como é que é cara? Aqui. Não é cara gíria, né? Parece cara gíria, não é cara da gíria, mas não é. Então vamos ver como que é aqui, ó. Kuf, resh, re. Esse resh é assim, gente. Tem que fazer um motorzinho na língua, né? Resh e Aleph. Cara. Silábico, cara. E o que significa? Chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, ou seja, se comunicar, botar a palavra para fora. E aí vai ter várias coisas relacionadas, né? Convocar, convidar, chamar, nomear, proclamar. Ok? Esse é o sentido. E aí o Criador chamou. Yahweh chamou Adão. Quem Yahweh chamou? Adão. Por que ele chamou Adão? Vocês sabem? Ó, Adão aqui. Vamos ler de novo, Adão? Aleph, Dalet, Mem, Sofit. Adam. Homem, humanidade. Tá vendo como o homem ele representa toda a humanidade? Porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ser criado. Ele representa a humanidade. Eva foi tirada dele. Eva não foi tirada do barro, não foi tirada de outros lugares. Tem heresia aí que fala que Eva foi feita em segundo lugar, porque antes tinha outra mulher, e faz essa confusão, gente. Isso daí é coisa lá dos judeus que se perderam, que estavam na apostasia, que ia para as macumbarias lá dos gentios na época. Eram judeus que se perderam, eram os que estavam misturados com gentios, e isso a gente vê na palavra inteira, né? Fechar os olhos para isso é a mesma coisa que tá cego, gente. O povo de Israel, eles serviram de testemunho, tanto naqueles que fizeram o que era bom diante dos olhos do Pai, quanto os que fizeram o que era mal. A gente precisa ter sabedoria para compreender isso, para não estar defendendo o povo inteiro. E aí, o que acontece? Ao invés de ir para o Messias, que é o representante perfeito
desse povo eleito, o povo está querendo viver e voltar para as práticas dos falsos, dos israelitas que andavam errado. É isso que eu tô vendo. Os israelitas e tal, temos que copiar. E tá copiando os errados, os falsos que se desviavam. Por isso que a heresia após a outra. É isso que está acontecendo. Então vamos ter cuidado. O exemplo é o Messias. Não são israelitas do passado. Nem Davi, nem Salomão. O povo tá querendo copiar Salomão aí. Vai cair. Porque Salomão é testemunho. É testemunho. O Criador não quer que a gente viva como Salomão. Salomão, ele foi testemunho para falar assim, ó, vocês estão na cobiça aí das riquezas? Ó o que aconteceu com Salomão. Vocês estão na cobiça aí de não sei o quê, com todos os prazeres? Ó o que aconteceu com Salomão. O Pai é perfeito, gente. Tudo que está escrito na palavra é para deixar testemunho para o povo lá que recebeu a luz verdadeira, a promessa da vida eterna, não caiam nas mesmas coisas que do Pai já deixou testemunho de como que é. É assim que a gente tem que compreender a Torá. A Torá é espiritual. A gente tem que entender a Torá, ó, com a mente. Não é nas aparências, não é nos rudimentos, não é no legalismo. Não é nessas coisas, é com a mente espiritual, entra no coração para dar frutos. Assim que a gente precisa entender a Torá. Porque foi nesse propósito que o Criador criou. Ter sabedoria para compreendê-la. Então, Adão é aí, ó, representa a humanidade, o ser humano. E é isso. Vamos voltar. E aí Yahweh chamou o homem. Por que ele chamou o homem? Porque o homem é o primeiro. O homem era o cabeça, o homem era o responsável. O homem estava na liderança. Por isso que o Criador foi no homem e não na mulher. É a mesma coisa em uma empresa. Tem o líder e tem os funcionários. Se acontece alguma coisa naquele pessoal ali, aquela empresa, o chefão, ele não vai nos funcionários, ele vai no líder, ele vai no chefe, ele vai no encarregado. O encarregado é o responsável. Se os funcionários fazem coisa errada, quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado, vai ser o líder, porque cabe a ele guiar, ensinar, mostrar, ver como que faz do jeito certo. E vai. Essa é a responsabilidade. Esse é o papel de um líder. Você quer ser líder? Quero. Então, você vai ter bastante responsabilidade também. Se o pessoal errar, o pessoal que está debaixo da sua liderança, se eles vierem a fazer algo errado, você vai ser responsabilizado. Mas as pessoas hoje, como que elas querem? Elas querem mandar e não querem se responsabilizar pelo erro dos seus subordinados. Será que isso é justo ou não? Será que esse é um pensamento correto ou não? Então, vamos meditar nisso, gente. Liderança em unidade é exatamente isso. Funciona tanto para empresa quanto para casamento. O líder guia aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Se eles erram, a responsabilidade cai sobre o líder. É assim. Em todo lugar, até na vida prática como na vida espiritual. Agora pega esse entendimento e faz paralelo com as heresias que estão ensinando por aí para ver se isso daí tem a ver. Ou será que estão querendo empurrar para as pessoas uma organização de opressão? Tipo assim, não, eu sou autoridade sobre aqueles que eu lidero, mas se alguém ali errar, as pessoas que estão sob o meu comando, se elas erram, elas que vão ser punidas. Não é o líder que é punido, são aqueles que fizeram algo errado. Deu para entender? Deu para pegar o ponto, gente? Deu para pegar o ponto? Porque assim, dentro de um casamento, se todo mundo tá buscando fazer a sua parte,
e algo deu errado por conta de uma ordem, de um comando errado daquele que está, né, guiando, a responsabilidade é de quem deu essa ordem errada. Por isso que é perigoso, gente, as pessoas aí estarem ouvindo heresias e pessoas ensinando heresias, porque essas pessoas que normalmente estão ensinando heresias, elas estão no comando de várias. Então, quem está enxergando vai se apartar dessas pessoas. Vai ficar longe, porque senão vai cair no buraco junto. É muito sério e preocupante isso, porque tem um monte de gente seguindo aí, achando que estão debaixo de uma autoridade legítima, quando na verdade estão sendo guiados por cegos. É cego guiados por cegos. Quem tem olhos vai se apartar. Porque se a pessoa que tem olhos quiser seguir essa pessoa só porque a pessoa se diz na autoridade, aí já é mais que cego. Aí já é mais que cego. Aí já deixa de ser cego para ser uma pessoa até agindo de má fé. Por quê? Porque se eu tô vendo e mesmo assim eu vou no erro, aí a culpa já é minha. Se eu tô enxergando um abismo e mesmo assim eu vou em direção a ele, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Já não é mais do líder, é minha. Então, gente, cuidado com as heresias, porque por mais que as pessoas se digam aí na liderança, se elas estiverem na heresia, elas estão levando as pessoas pro abismo. Tá bom? Então, a fé é individual. Só o Messias salva a alma de um ser humano. Presta atenção nisso daqui. O Messias veio para resgatar, justificar, purificar a alma do ser humano segundo a vontade do Criador. Quando alguém diz que salva a alma de alguém, essa pessoa está se colocando como ser divino. E isso é uma blasfêmia. Ok? Nenhum ser humano nessa terra tem poder para dar vida eterna para ninguém, gente. Presta atenção nisso. Essas pessoas que dizem isso, né? Que elas que salvam uma outra alma, elas estão se colocando no papel de divino. Elas estão sendo contra o Messias, porque essa é uma obra só do Salvador. Então, muito cuidado, gente, com essas coisas. Cuidado com as heresias, porque quem estiver seguindo essas heresias está cometendo os mesmos erros que quem está ensinando isso. Tem cumplicidade com essas coisas. E aí, no juízo, mas não sei quem me falou errado. Não tem jeito. Você não seguiu? Seguiu. Então, seguiu. No julgamento não vai ter isso de fulano me enganou, cicrano me enganou, cicrano me ensinou errado. Não vai ter isso. Cada um será responsável pelo seu próprio caminho. Claro que aqueles que estão em papel de liderança, muito maior será o juízo. Muito maior, porque influenciou vários para o abismo. Mas aqueles que foram junto também vão ter aí sua responsabilidade. Certo, gente? Então, busquem conhecer as Escrituras. Busquem comunhão com o Criador. O próprio Altíssimo, no profeta, ele já disse que ele ensinaria, ele guiaria em toda a verdade por meio do Espírito dele. Tá? Em vários lugares das Escrituras a gente tem aí essas promessas. Tá? Creiam e sigam com discernimento e inteligência em espírito e em verdade. A verdade está à luz, às claras, porque o Pai quer que você enxergue. Ele quer que os seus eleitos enxerguem e não sejam enganados. Tá bom? E aí, ele chamou o homem, chamou Adão e lhe perguntou, lhe disse, amar, como nós já lemos, né? Amar, perguntar, falar, dizer. Onde estás? Aí no 10, Adão respondeu, amar. Adão disse, ouvi chamar a tua voz no jardim Gan, porque estava Anoque. Anoque, vamos ver como que é Anoque aqui.
Aqui, ó. Aqui tá Anok. E como que é no hebraico antigo? Eita, peraí. Aqui. E como que é no hebraico antigo? Vamos ler aqui, ó, as letras. Aleph, Nun, Kuf, Yud. Leitura silábica padrão hebraico antigo. Aleph, ou Anak, Anak. Ó que interessante, ó. Anak. Estava. Aqui, primeira pessoa, ele se referindo a ele mesmo. Nu. Ele estava nu. Nu. Ayan, Yud, Resh, Mem, Sofit. Airum, Airam, Airam, nu. A gente já leu, né? No outro verso também. Nu, nudez. Então, por que que ele se envergonhou? Por que que ele se envergonhou e se escondeu? Porque ele estava nu. É isso que está escrito. Está escrito, ele estava nu. Por que que Adão se envergonhou? Porque estava nu. Foi porque ele coabitou com Eva? Foi porque ele coabitou com não sei quem? Que é uma aberração, gente, essas ideias aí, que é ruim até a gente imaginar. Foi por causa disso? Não. Foi por causa de quê? Porque ele estava nu, é o que está escrito. Não é isso que está escrito? Qual foi a resposta de Adão? Me escondi porque eu estava nu. É isso que está escrito, gente. Não escute outras heresias, porque não é o que está escrito. Eu volto a repetir. Como que o Messias enfrenta Satanás? Dizendo, está escrito. Por quê, gente? Porque a palavra é fundamento, é por isso que a gente se baseia na palavra do jeito que está. Está escrito. Está escrito aqui que Adão se escondeu porque ele coabitou com Eva? Está escrito isso? Não. Então, não está escrito. Cuidado com os enganos da serpente, porque é a serpente que faz isso. Ah, estava escrito que Adão se escondeu porque estava nu, está escrito isso? Ah, não foi assim não, não foi bem assim não. Esse é o proceder da serpente, gente, está escrito aqui. Quando a serpente vier, ó, Adão falou que ele se escondeu por causa disso, disso e disso. Sabe o que a gente vai fazer? Igual o Messias. Está escrito. Adão se escondeu porque estava nu. É isso que está escrito, gente. Por que que as pessoas não aceitam a palavra do jeito que está? Cobiça do coração, cobiça de conhecimento, cobiça de falar, olha, eu sei mais do que você, eu conheço verdades escondidas. Verdades escondidas nas trevas. Ou seja, tá em trevas, não tá às claras, a luz para todo mundo ver. Tá em oculto, nas trevas, para só uns poucos iluminados. Quem é que ensina esse negócio de vem cá, que aqui tem conhecimento iluminado, você vai ser especial, vamos fazer iniciação? Isso é proceder de quem, gente? Da serpente. Vou te iniciar, vou te mostrar conhecimento especial que você não sabe. Vem cá que você vai ser melhor que todos. Vem cá que você vai ser iluminado. É a serpente o tempo todo fazendo isso. E por que que o povo cai? Cobiça do coração. Igual Eva fez. As pessoas estão aí cometendo o mesmo pecado de Eva e falando mal de Eva ao mesmo tempo. Com a medida com que julgares, julgarão você também. Lembra o Messias dizendo? Cuidado, gente, com os julgamentos, porque com a medida que você usarão para você. Tá falando que Eva caiu porque ela é a culpada de tudo? Vocês estão caindo no mesmo pecado dela. Tá vendo como que é, gente? Aqui tá tudo escrito. Tá escrito aqui. É assim que a gente enfrenta Satanás. Ah, você tá distorcendo a palavra aí, ó. Não tá escrito isso, é assim. Gente, a palavra é fundamento. O Pai, ele mantém a palavra dele, porque ele diz, é a promessa, eu vou manter a minha palavra. Se ele falou isso, ele cumpre. É assim que o Pai ensina. Por que que as pessoas estão acreditando em outras coisas como se o Pai não tivesse poder de cumprir a palavra dele?
Quem tem mais poder, o Criador ou o ser humano? O Criador ou o ímpio? A Torá foi mantida no meio de um monte de israelita desobediente. A Torá, ela é mantida, a Torá, o Evangelho, ela é mantida. O Pai mantém a palavra dele independente do caráter dos seus guardiões, porque o Pai é o Pai. Ele não está competindo com o ímpio. Ele usa o ímpio para fazer a vontade dele quando é preciso. É assim, gente, temos que entender isso. O Pai, ele é todo poderoso. Cuidado com as mentiras da serpente, gente. Cuidado, que os olhos de vocês sejam abertos para a pureza, para o que é bom, que o coração de vocês possa ser purificado e não ser aberto para o mal, para as trevas, para a iluminação da serpente. Meditem nisso, gente. Porque disso depende a salvação de vocês. Então, por que Adão se escondeu? Porque estava nu. Isso é o que está escrito. E por que ele se escondeu? Porque estava nu. Porque a nudez se tornou uma vergonha para ele. Porque entrou concupiscência no coração. Então, ele olhou a nudez e viu maldade naquilo, viu vergonha naquilo. Por isso, ele se escondeu. Não é assim que acontece, gente? Por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas, por conta da maldade do coração, a gente passou a ver a nudez como uma vergonha. Por causa da maldade, porque a maldade faz olhar a nudez e ter um monte de concupiscência na mente. Vai brotando as inclinações da carne. Olha a nudez e brota tudo de ruim, não é assim? Por isso, gente, se não tivesse o pecado no coração, não seria assim. Ia olhar a nudez e não ia acontecer nada. Ao contrário, né? Seria como no amor, a pessoa, né, no casamento, olha a nudez do cônjuge e como né, dentro, né, no mundo perfeito, o cônjuge Adão e Eva ali, eles estariam nus, né, e iria aproveitar da sexualidade, mas sem a maldade no coração. Sem a lascívia maligna, né, sem a concupiscência. Ia desfrutar um do outro com pureza de coração. E isso existe no mundo perfeito, gente, naqueles que buscam servir o Criador em temor e santidade. Isso daí ainda existe, como Salomão também já falou, quando ele fala a respeito do casamento. Desfrute a tua vida com a mulher que tu amas, porque isso é a sua recompensa aqui na terra. A pureza no casamento leva a um relacionamento abençoado diante dos olhos do Pai. Entendeu, gente? É assim que é para ser. Quem aí já é casado, busque essa pureza dentro do casamento de vocês, que o Pai vai abençoar. É consequência. Busque fazer a vontade do Criador, que a consequência disso será uma união abençoada, que vai trazer satisfação. Não vai estar em pecado, mas vai estar debaixo da bênção do Pai. Agora, sexo ilícito, consequência é tudo de ruim, é queda, é sofrimento, é tudo isso daí, gente. Quem tem temor compreende essas coisas. E aí ele se escondeu e ele falou: tive medo. Vamos ver como é medo? Que o medo também veio com a queda. O medo e a vergonha e a culpa vieram com a queda. Tá sentindo medo, vergonha e culpa? É consequência de pecado. Seja nosso ou seja do natural, que a gente herdou de Adão. Quando a gente tem medo, quando a gente tem culpa, quando a gente tem vergonha, isso é consequência lá do pecado de Adão, que a gente herdou. Yare. Yud, Resh, Aleph. Leitura silábica, Yara. Aqui tá Yare,
mas no hebraico antigo, yara. E o que significa? Temer, reverenciar, ter medo. Veja que aqui o medo também está relacionado com reverência. E também com admiração. Olha que interessante. Está vendo que tem dois sentidos aqui a palavra yare. Por que será que tem dois sentidos? Porque com a queda, a reverência foi para o medo. É a mesma coisa assim, são atributos que eram para ser bons, mas que também tem o lado ruim por causa da queda. É igual como acontece com a ira. Tem a ira justa, que é a ira do Criador. Por que é a ira justa? Porque é a ira contra o pecado. A ira contra a injustiça. Se não existisse pecado, não era necessário a ira. Lembra que o Criador, ele conhece o bem e o mal, mas ele não pratica o mal. Ele conhece, mas ele não pratica. E assim será com os eleitos no reino. Os eleitos no reino, eles vão ter o conhecimento das coisas porque eles viveram, mas eles não mais vão praticar porque eles já viram como é que é. Então, a ira do Criador hoje é contra o pecado, contra a injustiça. E a ira contra a injustiça não é mal. Mal seria se ele não se importasse com a injustiça. Mas como ele se importa, ele se ira. Então não é uma coisa má. Entendeu, gente, a diferença da ira justa para a ira injusta? A ira injusta é maligna, provém do pecado. Porque a ira injusta normalmente está relacionada com a busca do próprio interesse. E normalmente o nosso próprio interesse vem da inclinação do pecado e da injustiça. E aí é uma ira injusta. A pessoa se ira por conta de má inclinação do coração. Entendeu a diferença? É dessa forma que nós temos que entender. Então, esse yare, a princípio, é reverência, é a reverência. O que mais? Vamos ver outros significados aqui, ó. Ser temível, ser pavoroso, causar espanto e admiração. Ser tratado com admiração, inspirar reverência, temor respeitoso, piedoso, amedrontar, aterrorizar. Olha só todos esses significados dessa palavra, é bem interessante, né? Pra gente meditar. O yare, que era para ser desde o começo, é essa admiração em amor. A gente se espanta com a grandeza do Criador, a gente se admira em amor, mas com o pecado vem o quê? Vem o medo de vergonha, o medo do temor, mas do castigo. Corrompe o nosso entendimento das coisas. Quando o pecado, ele corrompeu o entendimento. Então, por isso que hoje a gente vai ver, né, as pessoas confundindo aí temor com reverência, quando fala assim, tem que ter temor ao Criador, aí umas pessoas vão dizer, não, porque temor é medo, e em outros lugares diz que não é para ter medo, e aí a gente vai ver várias explicações a respeito disso. Mas a direção para a gente compreender é essa que eu tô falando para vocês, ó, com o pecado, com a entrada do pecado, o temor, a reverência se tornou em medo, medo do castigo, medo da vergonha do próprio pecado. Dá para entender isso daí, gente? E hoje o próprio ser humano usa disso em benefício próprio. Por isso que a gente vai ver aí, ó, vários líderes mundanos, eles querem ser admirados, eles querem que as pessoas o admirem, não pela benevolência dele, mas por ele ser um líder cruel. É o medo mesmo do castigo. O ser humano usa essa inclinação aí em benefício próprio. Só que no caso do Criador, para a gente voltar à pureza de coração, não é o temor do castigo mais. É a admiração, a reverência e amor, que é o que o Messias vem ensinar a gente. Quando o Messias
que é o filho da própria divindade, que ele vem aí na autoridade celestial dele, no coração, não pela aparência. Os judeus estavam esperando um rei nas aparências, rico e tal, na glória. O Messias veio filho de carpinteiro na pobreza. A majestade dele estava no coração, mas só aqueles que andam pelo Espírito conseguem enxergar a majestade do Messias. Porque não é segundo a vista, não é segundo os olhos, não é segundo as aparências, mas segundo o Espírito. É assim que nós enxergamos, gente. Hoje em dia, o que a gente vê? Um monte de seita e heresia andando pelas aparências das coisas. Será que estão indo para o caminho do reino? Ou será que estão presos ainda neste mundo? Presos às coisas do mundo, aos rudimentos do mundo e à aparência exterior, que se corrompe. As heresias estão ensinando essas coisas aí. Então, deu para entender aqui, gente, a diferença de reverência e temor? Quem está no Espírito tem o temor, mas é em admiração, em amor, como o Messias veio nos ensinar. Ele deu o exemplo, ele mostrou a majestade dele em serviço, para que assim nós temamos e admiremos o Criador em amor. Nós tememos desobedecer, não pelo medo do castigo, mas porque nós amamos o Pai. Esse é o entendimento. Não é lindo, gente, isso daí? É a coisa mais linda que tem. Vamos continuar, então. Então, ele teve medo. Esse medo já é o medo do castigo, da vergonha, porque ele viu que estava... Ele teve o conhecimento da vergonha, a árvore do conhecimento do mal. Ele teve o conhecimento da vergonha e a vergonha fez ele sentir o medo ruim aí, o temor ruim, o temor do castigo. Não é assim que os seres humanos andam, gente, normalmente? Por causa da vergonha, vão para as trevas, vão se esconder. Vergonha, culpa, vão para as trevas se esconder e tem medo de aparecer. Não é assim que funciona o mundo inteiro? Por isso que o Messias falou, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más, obras más, escondido, oculto, vergonha, culpa, esconder, medo do Criador. Por isso que Adão se escondeu. Veio culpa, vergonha, medo e se escondeu. 11. Vamos pro 11 aqui. Rabá. Vamos ver escondi? A gente não viu, né? Escondi aqui. Peraí. Aqui. Ah, já vimos, né? Esconder, ocultar. Rabá. Rabá. Ok. 11. Perguntou-lhe Amar. Quem te fez saber? Quem? Me. Vamos ver, me. Pronome interrogativo de pessoas, assim como é de coisas quem. Quem, de quem, e por aí vai. Me. Veja que aqui eles contraem, né? Me, contraído. Aqui, ó, mi contraído. Vai ter certas palavras que quando tiver, assim, apenas uma letra e um iud no final, eles não vão contrair. Vai ficar mai. Então, vocês sabem que, né, tem aí essa diferença aí. Quando aparecer, vocês não se confundirem, porque existe isso aí, tá? Essa diferença. Uns vão contrair em certas palavras e outros não. Então, aqui eles contraem, ó. Em vez de ser mai, é mi. Eles contraem. Mas vai ter outras palavras que eles não vão contrair, tá bom? Isso daí acontece, é normal. Não, tá? Não se confundam aí quando vocês verem por aí, tá bom? Pessoal que tá mais no avançado aí do hebraico. Então, ele perguntou, quem te fez saber Nagad? Vamos ler Nagad. Nagad. Nun, Gimel, Dalet. Leitura silábica. Nagad. Nagad. Significa ser conspícuo.
Conspícuo, nunca ouvi essa palavra, gente, primeira vez. Contar, tornar conhecido. Ó, esse aí é mais importante, ó, esse significado aqui, ó, tornar conhecido. Declarar, anunciar, relatar, declarar, tornar conhecido, expor, informar, publicar, admitir, reconhecer, confessar. Tá vendo, gente? Ó, todas essas coisas aqui, ó, são palavras relacionadas. Tornar conhecido, trazer à luz, colocar a público. Confessar, mostrar. Então, assim, o confessar, o conversar, o anunciar, o proclamar, sempre é a luz, sempre está à luz, não está em oculto. Tá vendo a diferença? A gente leu lá o oculto e a gente leu aqui o nagad, que é tornar conhecido. São as duas palavras aí opostas, uma antônimo da outra. As coisas do Criador estão reveladas. Fala até isso nas escrituras em um outro lugar, né? As coisas do Criador estão reveladas. As coisas que o Criador nos deixou estão reveladas. Mas as ocultas pertencem a Ele. As coisas ocultas, lembrei, é assim. As coisas ocultas pertencem ao Criador. Ou seja, o que a gente não sabe, Ele sabe. Mas as que Ele revelou à luz para todo mundo no testemunho, essa pertence a nós, para que a gente siga e obedeça os mandamentos. Tá mais ou menos assim o verso, é porque eu não lembro as palavras exatas. E a gente entende como o que está em oculto, o Criador sabe. Mas o que Ele revelou para nós, esse a gente usa. Pronto, isso daí também derruba toda a heresia de querer buscar coisa nos ocultismos, né? Porque a gente tem que se apegar ao que está à luz e revelado. Então, aqui nós temos esse oposto aqui, ó. Escondido com nagad, com aquilo que é proclamado, anunciado, revelado. O nome do Criador tem que ser anunciado, proclamado. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que está escrito? Por que que judeus apóstatas dizem que o nome do Criador tem que ser ocultado? Porque eles estão em cegueira e desobediência. É assim que está escrito. Se o diabo vir falar, tem que ser oculto, não sei o que a gente vai fazer igual o Messias? Está escrito. Anuncie, proclamai o meu nome em toda a terra. O Criador levantou o faraó para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Por causa do testemunho, para que toda a terra reconhecesse ali, ó, que o Deus ali, ó, do povo de Israel livrou ele da mão do faraó. O Pai quer que o nome dele seja conhecido e proclamado. Que testemunho maravilhoso, não é, gente? Então, aí o Criador perguntou: quem te fez saber que você estava nu? Quando o Criador fez essa pergunta, será que ele não sabia a resposta? Porque tem gente que vai falar isso, né? Ai, tá vendo? Tá errado aqui, porque o Criador, ele sabia a resposta sim, ou então ele não é onipresente, ou então ele não é onipotente, ou então é outro Deus que a gente não sabe, e cada um vai inventar a sua heresia do jeito que quer. Mas a gente que confia na palavra, a gente que não é contraditório no nosso entendimento, né, gente? A gente vai interpretar da forma mais correta. Qual é? Se o Criador perguntou para Adão, é porque ele queria ouvir da própria boca de Adão. Porque é assim que o Pai age. O Pai quer que a gente confesse. Ele sabe que a gente pecou, mas ele quer que a gente confesse com a boca, porque nós é que somos beneficiados com a nossa confissão. O Criador já sabe, mas ele quer que a gente confesse. O Criador já sabe das nossas orações, mas ele quer que a gente fale com a boca, proclame com a boca. Torne conhecido a nossa petição. A mesma coisa que aconteceu aqui. Ele quis ouvir da boca de Adão. Vamos ver se ele vai falar a verdade. Vamos ver se ele vai confessar. É assim que o Pai age. Quer dizer que ele não sabe? Não, quer dizer que ele quer ouvir da nossa boca. Aí ele ainda falou:
comestes da árvore de que te ordenei, comestes a cal, que a gente já leu, né? Que é consumir, botar para dentro. Tudo que entra para dentro, gente, vai trazer consequências, seja no alimento que a gente come, consequência aqui para o corpo terreno, como o alimento que entra pelos sentidos, que vai trazer consequências no pensamento e nas emoções. Esse é o paralelo que a palavra está sempre fazendo para nós. Espiritual, que é o não material, que é no plano dos pensamentos, das emoções, e o terreno, que é material, que é na carne, que é no plano físico, que esse físico, ele se corrompe, ele acaba. A pessoa morreu, acabou, não tem mais. Então, a gente tem que saber diferenciar esses dois planos. As pessoas estão vivendo, muita gente da heresia, do legalismo, está vivendo para esse plano físico, para as coisas terrenas, e não para as coisas espirituais não materiais. Por isso que estão errando. Por isso que não entende quando o Messias diz assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Muita gente não compreende isso daí, porque está entendendo sobre perspectiva física, como eram os fariseus. Os fariseus só conseguiam entender Torá assim, nas aparências, desse jeito. Por isso que eram cegos. O Messias veio ensinar espiritual. E aí ele fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque ele estava fazendo referência ao espírito, ao que tem dentro, a pensamentos e coração. E os fariseus não entendiam. Porque estavam falando, mas o que entra pela boca não contamina? Na parte física e material e terrena, a gente sabe que se eu comer um negócio contaminado, vai contaminar a minha carne, mas não contamina o meu pensamento e o meu coração. É nesse sentido que o Messias explicou. Tá vendo porque é importante saber a diferença entre perspectiva celestial e espiritual, não material, da terrena e dos rudimentos? Precisamos saber a diferença. Aí a gente vai entender as palavras do Messias, a gente vai entender as palavras de Paulo, quando Paulo fala a Torá é espiritual. A Torá é espiritual, por quê? Porque o entendimento da Torá é para trazer edificação na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas emoções. Isso é sabedoria. E não legalismo de olhar e ler a Torá e falar assim, aqui ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de forma totalmente legalista, como se fosse um ritual. E não é. Ali foi um contexto e a gente que busca a sabedoria do Espírito, a gente vai conseguir entender, tirar proveito do entendimento que vai para os nossos pensamentos e influenciam nas nossas atitudes. É assim que a gente compreende o ensino da Torá, e não no legalismo. Não toca isso, não pega naquilo. Isso daí não, isso daí é um entendimento terreal das escrituras, tá? Vamos entender isso, gente, muito importante mesmo. A Torá, ela vem para nos discipular e aperfeiçoar o coração. Se algo não está aperfeiçoando o coração, não tem proveito, o entendimento da palavra está errado. Pode ter certeza. Tá? E aí o Messias falou, vocês comeram a cal? Estava perguntando para Adão. Adão era o líder, o cabeça, estava no comando. Você é responsável, vou cobrar de você. Comestes a cal da árvore etz, que te ordenei. Vamos ver, ordenei. Tsavá. Tsavá. Ordenei. Vamos ler. Tzad, Vav, Re. Tzad, Vav, Re. Aqui foi transliterado como Tzavá, mas no hebraico antigo, como a gente lê? Tzawa. Porque o Vav, ele tem som de U,
mas também pode ser W ou pode ser V, tá? Dependendo aí da transliteração. E significa mandar, ordenar, dar ordens, encarregar, incumbir, decretar. Olha que palavra forte. O Criador, ele fez isso daqui com Adão. Ou seja, o Criador é o cabeça de Adão. E o que Adão fez? Ele desobedeceu. Ele estava ali, ó, um abaixo do pai ali. E desobedeceu. Vamos continuar vendo aqui os significados. Ó, incumbir, ordenar, dar ordens, ordenar, designar, nomear, dar ordens, mandar e ser mandado. Tá vendo? Então aqui, ó, o Criador tinha ordenado Adão, não coma dessa árvore. O Criador falou isso para Adão até mesmo antes de tirar Eva de Adão. Por isso que a responsabilidade era muito maior. Porque o Criador fez Adão e antes de tirar Eva dele, o Criador já tinha dito, não comeis da árvore do jardim, que está no meio do jardim. Pode voltar em uns capítulos, gente, que vocês vão ver ali o Criador falando para Adão, antes de tirar Eva. Da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Por quê? Porque senão vocês vão morrer. E esse morrer foi tanto literal quanto espiritual. Porque quando a pessoa cai, ela morre por dentro. Ela tá morta espiritualmente. E no caso de Adão, foi tanto a morte espiritual quanto a física. Só que mesmo que tenha demorado, né? Adão viveu 800 anos e depois morreu. Mas foi a consequência do pecado. Foi se degradando a matéria física, porque é a maldição da queda. E aí, ele morreu. Não foi na hora, mas foi depois. O Criador avisou, vai morrer. E a serpente falou, não vai morrer. Mas ele morreu, mesmo que tenha demorado. A mesma coisa a gente na fé. Tá falando, ó, vocês, quem andar errado vai sofrer a ira do Criador. As pessoas estão pecando aí à torta e à direita. Como não acontece nada, elas perdem o temor. Mas isso vai acontecer. Não é na hora, mas isso vai acontecer. Na lei, para testemunho, o juízo era aplicado na carne, para testemunho, para dar temor nas pessoas, para que o mal não se espalhasse na terra. Esse foi o testemunho. Mas como todo mundo era inclinado ao mal, todo mundo errava, todo mundo pecava, então o juízo na carne já não poderia mais ser feito porque não seria mais justiça, seria injustiça. Um pecador que peca ali não pode condenar uma pessoa que também peca. Porque isso é injustiça. Entendeu a diferença, gente? Por isso que teve que vir o Messias para organizar isso daí. Porque a Torá, ela se enfraqueceu por conta da maldade do coração das pessoas. Porque não há um justo sequer. É assim que nós devemos compreender. E aí o Criador disse, comestes da árvore que te ordenei, que não comesse. Vendo? Porque quem te fez saber que estava nu? Comeu da árvore, ou seja, você tá desse jeito com vergonha porque você me desobedeceu? É isso que o Criador tá perguntando para cada um de nós, gente. Por que você está com vergonha? Por que você está se escondendo? Acaso você está andando em pecado? Acaso você está se desviando do mandamento? Quer que a gente confesse com a boca o que a gente está fazendo. Se a gente não confessa, o Criador sabe o que a gente está fazendo. Mas Ele quer que a gente confesse. Se a gente não confessa, a gente permanece sob ira. Como a gente vai ler, inclusive, em relação a Adão, né? Bom, gente, eu vou ler mais o 12. Eu não sei se já deu 3 versos. Bom, vou ler até o 12. Aí no próximo vídeo a gente começa aí a partir do 13, tá? Então disse Amar, o homem Adão, o ser humano, ele disse, a mulher
Aqui tá Ixaxá, mas em hebraico antigo Axá. Que me destes, Natan, que a gente já viu também, né? Natan, vamos ver de novo, que essa palavra ela é muito comum nas escrituras, ó. Natan, num tave, num sulfit. Sulfit vem no final. Tá vendo que é diferente? Aqui dá pra observar melhor, ó. O num que é no meio é de um jeitinho e o num que é no final é de outro, ó. A perninha vai lá para baixo, ele não vira, né? Ela desce. Então, Natan, que significa dar, pôr, estabelecer. E esses outros significados aqui, ó, tem bastante significado, né? Isso é Natan. Então, ele falou, a mulher que tu me destes como esposa, veja que aqui esposa tem uma palavra diferente, ó. Amad. Ayan, mem, dalet. Amad. A mulher que tu me destes como esposa, ela, vamos ver como que tá ela aqui? Ela, ele ou ela. Rua. Ou ria. Re, vav, alef. Ele e ela, né? Ele mesmo, ela mesma e tal. Aquele, aquela. Bom, não é uma palavra tão importante, né? Então, a mulher que tu me deste. Aqui eles colocaram ela como esposa, mas a gente sabe que está se referindo à mulher. Ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, Adão já mostrou o pecado dele. Botando culpa na mulher. Ou seja, ele comeu, por isso que os olhos dele foram abertos, por isso que ele estava com vergonha, mas quando questionado sobre o próprio pecado, em vez dele falar, sim, eu comi, pronto, acabou, confessei o meu pecado, porque ele deveria confessar o pecado dele. Ao invés dele fazer isso, o que ele fez? Foi a mulher que você me deu. Olha o nível, gente, olha o nível, vamos refletir nisso daqui. Adão, com medo do Criador, se escondeu. Quando foi confrontado com o seu pecado, ao invés de ele falar, pequei contra ti somente, como fez Adão, porque é isso que o Criador espera de nós, o que ele fez? A mulher que você me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Botou a culpa na mulher e ainda a mulher que o Criador deu. Olha só, ele coloca a culpa na mulher e no Criador ao mesmo tempo. Olha como funciona a mente, gente, quando a gente quer justificar pecado. A gente faz coisa que é difícil até de acreditar, né? Parece que dá um tilt na cabeça. Olha só, que é uma cegueira também, né? Ele botou culpa na mulher e de quebra no Criador junto. Por quê? Porque foi o Criador que deu a mulher pra ele, tá vendo? Ó, eu comi porque você me deu uma mulher que ela me fez pecar. Olha o nível, gente. As pessoas fazem isso sem nem perceber. Esse que é o problema também, né? Vamos meditar nesses negócios para ver se a gente não tá fazendo igual Adão. Adão recebeu a ordem. Ele recebeu a ordem. Não coma. Aí ele pega e come. E aí, ao ser questionado do pecado, ele fala, não tenho culpa. Foi a mulher que você me deu. Não, eu não tenho culpa de ter comido, foi fulano. Não, eu não tenho culpa de ter feito isso, foi fulano que fez isso. Gente, não é assim que um monte de pessoas têm procedido? Ah, eu pequei, mas foi por culpa do outro. Ah, eu pequei. Quer dizer, alguns não falam nem que pecou. Falam assim, não, eu andei ali, mas foi a culpa do outro. Não, eu fiz aqui coisa ruim, mas foi por causa do outro. Não é assim, gente? Normalmente acontece por aí. Essa é a inclinação do pecado. Essa é a inclinação do pecado que a gente herdou de Adão. Nossa, por que você fez isso daqui? Não, foi culpa de não sei quem que não sei quem. Ai, foi culpa do... Começa a fazer isso, colocar a culpa em tudo, gente. E o que o Criador espera de nós? Confesse o seu pecado, foi o que você fez. Eu não quero saber do outro. O outro depois eu vou resolver. Quer saber do seu. O que você fez no seu? Que você fez, não fez? Fiz. Você não pecou? Pequei. Então, o seu pecado aí, confessa o seu pecado. É isso que o Pai espera de nós, gente.
Davi, no testemunho de Davi, a gente vê como que tem que ser. Pequei contra ti somente. Davi pecou com Batseba. Poderia ter falado, não, a culpa é dela que estava tomando banho pelada. Não, a culpa é dela que é isso e aquilo. Não, a culpa é dela que me seduziu e tá. Podia ter falado isso? Podia. Não podia? Podia. Ia ser igual a Adão. O que ele fez depois na oração dele? Pequei e contra ti somente. Com quem que Adão estava pecando? Contra o Criador. Quando a gente peca, a gente está pecando principalmente contra o Criador. O Pai quer ouvir da nossa boca. Se a gente pecou, a gente tem que assumir a nossa parte da culpa. Depois ele vai ver com o outro. Por isso que eu falo para você, gente, a palavra tá toda aí explicando. Tá toda aí escritinha, completinha, de modo que a gente vai ser indesculpável no dia do juízo. A gente está vendo como é que é aqui o caráter do Pai. Estamos vendo como que ele age. Se a gente medita nisso daqui, a gente vai saber também como que a gente vai andar nessa vida aí. Então, lá no juízo, não vai ter isso. Ai, foi isso que aconteceu, foi a outra pessoa que me levou pro erro, foi que me ensinou heresia e eu não sabia, não sei o que. Pro Pai não vai ter isso. Você pecou? Você não errou? Errei. Então, vai receber o seu castigo. O outro eu vou cobrar com o outro depois. Aí no outro que ensinou um monte de erro, que vai ser um juízo maior, porque influenciou um monte de gente, que isso também tá na palavra. Na palavra também tá isso, né? Mais juízo, não quereis ser muitos mestres, ou líderes, ou guias, porque maior juízo virá sobre esses. E aí aconteceu isso daqui, ó. Em vez de Adão falar assim, pequei contra ti somente, o que ele falou? Eu pequei, eu comi, porque foi a mulher que você me deu. Vixe. E aí o Criador disse... Ah, não, gente, tá. Ok, vamos finalizar aqui no verso 12. E aí, a partir do verso 13, a gente vai ver o que a mulher e o que a serpente disseram também. Porque isso aqui tá mostrando aí que o Criador vai cobrar de cada um. Vai cobrar. Cada um vai ser responsável pelo seu próprio caminho. Pelo seu próprio pecado. Tá? Esse é o caráter do Pai que a gente aprende aqui em Gênesis 3. Gênesis 3, um dos capítulos mais importantes das Escrituras, que a partir do entendimento correto aqui desse capítulo, a gente entende a Bíblia inteira. A gente vai seguir na direção correta aí de todas as Escrituras. Tá bom, gente? Vamos finalizar por aqui. Deve ter ficado muito grande aí, né, já esse vídeo. Mas meditem nisso, meditem, estudem, busquem o Criador enquanto ele ainda está com a mão estendida, porque depois, né, enquanto ainda se pode encontrar, porque depois não tem mais jeito, depois vai ser só a ira, aí não vai ter misericórdia, ele não vai mais ouvir, ele tá ouvindo agora, depois ele não vai mais ouvir, na hora que vier as águas, as muitas águas, ele não vai mais ouvir, isso é muito sério, gente, então vamos aproveitar aí os dias, vamos aproveitar enquanto ainda há luz, porque vai chegar os dias que não vai ter mais luz, né? Então, enquanto há luz, vamos buscar a luz. Tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, se o Altíssimo Todo-Poderoso, nosso amado, quiser e permitir, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.